Bom dia, eu sou a Maniz e bem-vindos à história de RPG de horror em que um monge da party rouba dinheiro e o mestre deixa por muito tempo. Rode o post. O monge ganancioso ficava roubando tesouros do grupo em segredo e o mestre permitiu isso por muito tempo. Extra longo. Certo, isso foi há muito tempo, mas ainda me deixa confuso e eu nem tenho certeza de como o monge conseguiu fazer isso exatamente. Tentei explicar da melhor forma possível. 1. Informações da campanha. Era um jogo de D&D 5e online, jogado principalmente por chat de voz. Fui convidado por um amigo online, que era amigo do mestre. O restante do grupo era composto por jogadores que responderam a um anúncio da campanha. Era uma campanha de nível mais alto, acho que começamos no nível 8, e o mestre era bem generoso com XP. 2. O monge. O jogador problema era um monge de tabax. Ele era meio babaca e também um tipo de min-maxer que vivia se gabando de como o personagem dele era incrivelmente bem construído, dizendo que não podíamos nem comparar e, de vez em quando, se colocava acima de todo mundo. Ainda assim, essas tendências babacas dele eram toleráveis, ou assim pensávamos. O mestre já sabia melhor há muito tempo. O monge também tinha várias habilidades de ladrão e vivia se gabando de como era tão rápido que ninguém conseguia pegá-lo. Sempre insistia em ir na frente para explorar e às vezes simplesmente saía correndo em direção ao perigo, obrigando o resto do grupo a correr atrás dele. Algumas vezes isso colocava ele em arrascada e a gente tinha que salvá-lo, o que sempre gerava reclamação por parte dele, dizendo que ele deveria ter conseguido escapar sozinho. Quando estávamos na cidade ou em qualquer lugar civilizado, ele também costumava se separar do grupo. A gente não achava estranho, o mestre frequentemente fazia cenas separadas com todos os personagens quando necessário. E o personagem do monge era aquele clássico insuportável do tipo lobo solitário, então ninguém queria interagir com ele mesmo. Algo estranho estava acontecendo. O problema começou quando o mestre passou a ser muito mão de vaca com loot. Isso foi piorando ao longo de algumas sessões. Logo estávamos limpando dungeons inteiras, percebendo que metade dos baús de tesouro estavam meio vazios, ou até completamente vazios, como se alguém tivesse saqueado antes. Também ficamos várias sessões sem encontrar itens mágicos. Antes disso, a gente achava pelo menos um por sessão, mesmo que fosse algo mais cosmético, senão era bem high magic. Achei que o mestre só tinha decidido ser mais rígido com loot, então não comentei nada. Em um ponto da campanha, lutamos contra um senhor de guerra morto-vivo que havia roubado a espada ancestral da família do meu personagem. Quando finalmente invadimos o castelo dele e chegamos à sala do tesouro, a espada não estava lá. E, de novo, metade dos baús estavam vazios. Achei que fosse um gancho de história que o mestre ia revelar o paradeiro da espada depois. Então fiquei decepcionado, mas segui em frente. Na sessão seguinte, fomos a um templo esquecido em busca de um artefato. Como sempre, o monge correu na frente para explorar. Não havia inimigos. Logo em seguida, o mestre anunciava que ouvimos o monge gritando de dor. O próprio monge parecia confuso com isso. Quando alcançamos a sala onde ele estava, o mestre narra que havia uma estátua enorme da deusa do templo, com um baú ornamentado aos seus pés e inscrições únicas. E, diante do baú, estava o monge, transformado em uma estátua de ouro. O monge surtou e começou a discutir com o mestre. A discussão esquentou e eles levaram a conversa para o privado. Pouco tempo depois, o monge se foi expulso do jogo. Fiquei mais confuso do que qualquer coisa. 4. A revelação do mestre. O mestre explicou que o baú tinha um aviso escrito em runas. Apenas aqueles abençoados pela deusa poderiam abri-lo. Qualquer outro seria amaldiçoado. E então nos contou que o monge estava roubando o grupo há muito tempo, pegando parte dos tesouros toda vez que ia na frente sozinho e escondendo em seus próprios bolsos dimensionais. Ele tinha vários, o mestre tinha deixado a gente gastar ouro inicial em itens mágicos com base na raridade. No começo, ele pegava só algumas moedas de ouro ou itens interessantes e deixava o resto pra gente, como se fosse o que ele encontrou. Às vezes, até trancava o baú de novo depois de pegar o que queria, fingindo que o encontrou daquele jeito. Ele fazia isso
em mensagens privadas com o mestre, que permitia as ações porque tinha uma filosofia simulacionista. Dizia que não queria restringir os jogadores e que as ações deveriam ter consequências realistas. É a única explicação que eu tenho de por que o mestre deixou isso acontecer por tanto tempo. As sessões em que achávamos os baús vazios, começando quando o monge começou a exagerar, pegando mais coisas ou até roubando itens mágicos que o mestre havia planejado para personagens específicos, itens que o monge nem podia usar. Ele aparentemente vendia o que pegava na cidade ou enterrava para buscar depois. O mestre já não aguentava mais o monge naquela altura, ficava desabafando sobre como ele era insuportável, e nesse ponto todos concordávamos. Pelas mensagens, o monge ainda discutia sobre o que ele tinha direito de fazer em segredo, soltando pérolas como: "Não é justo, eu sou tão rápido que deveria poder saquear o corredor inteiro antes deles chegarem." Quando vimos conteúdos das bolsas dimensionais dele, haviam vários itens mágicos, incluindo a espada ancestral da minha família. Sim, ele roubou isso também. O baú amaldiçoado era um plano do mestre para dar uma lição no monge. A transformação em estátua não era permanente. A deusa restauraria ele depois de algumas horas e daria uma chance de redenção, mas como o monge saiu do jogo, isso nunca aconteceu. 5. Conclusão. A gente não ficou exatamente surpreso. O monge sempre teve esse ar de cara que faria esse tipo de coisa. Nas últimas sessões ele estava particularmente insuportável, então ficamos aliviados por ele ter saído, e o jogo melhorou depois disso. Ainda assim, ficou com gosto amargo, principalmente por saber que o mestre sabia disso o tempo todo e deixou rolar. Eu realmente não sei como o monge conseguiu esconder por tanto tempo. E o monge não foi o único com enredo secreto. O feiticeiro, por exemplo, era herdeiro de um reino, o grupo não sabia disso, e usava a gente para ficar mais forte e recuperar o trono do usurpador. Mas pelo menos ele não estava roubando ninguém nem agindo contra o grupo. Não quero criticar demais o mestre, ele era excelente no geral, mas acho que essa situação foi mal conduzida. Seria melhor se ele tivesse conversado com o monge no início e dito para parar com isso. E, se ele insistisse, aí sim tirá-lo da campanha. Edit, esclarecimentos. A gente até chegou a desconfiar e investigar dentro do jogo quando parecia suspeito, especialmente mais pro final, mas nunca encontramos pistas. Nossas fichas não eram muito boas nas perícias relevantes, exceto a do monge, que era o batedor. Então, mesmo que ele sempre quisesse ir na frente, ninguém protestava. Na sala do castelo onde a espada ancestral sumiu, tentamos investigar, mas o mestre não deu nenhuma pista útil. Acabamos assumindo que alguém tinha roubado a espada há muito tempo e seguimos para outra missão, achando que era um gancho que poderia surgir mais tarde. Todo mundo no grupo fazia cenas paralelas de vez em quando. O monge tinha mais, mas como ele era lobo solitário, ninguém se importava. Fora do jogo a gente só deixava ele continuar porque não queria causar confusão, mas se fosse por nossos personagens, ele já teria sido expulso há tempos. Tinha muita coisa acontecendo no jogo além do monge roubando loot. A gente estava mais interessado em outras tramas, por isso o mistério dos baús vazios não se tornou prioridade. Mas depois que ele exagerou, tudo acabou rápido mesmo. O mestre gostava de dungeons com vários caminhos e rotas alternativas. Os monstros patrulhavam ou apenas viviam ali. Os tesouros poderiam estar em baús, urnas, caixões, o que fizesse sentido. Isso deu muita margem para o monge pegar coisas nas áreas laterais. Curiosamente, nem lembro do monge se separando tanto assim. Normalmente a gente acabava um combate, fazia o loot e roleplay pós-batalha, enquanto ele já saía correndo para explorar e voltava dizendo que viu. Acho que o mestre era leniente com ele e deixava fazer mais do que deveria. Talvez porque o monge vivia reclamando quando algo não saía do jeito dele. E quando aconteceu o lance da estátua, o mestre já detestava ele mais do que todos nós juntos. OP, eu entendo qual é a frustração de ter um jogador problema e me surpreende um pouco que o roubador ele era um tabaxi monge. Eu novamente iria pensar nele como um ladino, mas de todo jeito, ele não deveria ter feito o que ele fez e isso foi péssimo. Agora pro próximo post.
Como um mestre tóxico me levou a uma campanha melhor e a cura. Extra longo. Isso tem ocupado minha mente há um bom tempo. Hesitei em compartilhar essa história porque não queria jogar mais lenha na fogueira, mas acho que poderia inspirar alguém a sair de uma mesa com um mestre tóxico. E, honestamente, escrever isso também faz parte do meu próprio processo de cura. Para contextualizar, eu jogava D&D casualmente com amigos presencialmente, e essa foi a minha primeira vez jogando online, com o mestre pago. A coisa fica tóxica, mas não se preocupe, essa história tem um final feliz. Onde tudo começou. Depois de terminar Baldur's Gate 3, eu estava morrendo de vontade de voltar a jogar D&D. Sempre sonhei em levar um personagem do nível 1 ao 20. Para tornar essa jogativa significativa, criei um personagem com arco forte e motivação real. Minha ideia: um paladino vindo da floresta de Teti, Manchon destruiu meu lar procurando um artefato. Conseguimos expulsá-lo com muito esforço. Minha missão era viajar por Feirão em busca de aliados para defender a floresta quando ele inevitavelmente retornasse. A ideia era juntar pessoas em troca de alianças, meio no estilo Mass Effect 3. Sinais de alerta. Para ser justo, as coisas começaram bem. Encontrei o grupo pelo Starplane, o horário que se encaixava, e eu estava animado para experimentar com o Foundry VTT. Ele automatiza rolagens, tem mapas lindos e música. Fiquei impressionado. Custava $15 por sessão, o que me pareceu justo. Mas aí os sistemas vermelhos começaram. Morte no nível 1. Nosso monge levou uma mordida crítica do meu pobre e morreu. Estávamos com críticos cruéis e falhas críticas ativadas. Votei contra. Todo o combate parecia que uma questão de vida ou morte desde o começo. 2. Saída desrespeitosa. Nosso ladino saiu da campanha por causa de um conflito de agenda. O personagem dele foi fazer reconhecimento, o mestre rolou um natural por ele, e o personagem foi morto por lobos. Tudo bem em seguir os dados, mas não dava para fazer uma saída mais respeitosa? 3. Combate estilo Dark Souls. No início, a dificuldade era um desafio divertido, mas escalou demais. Toda a luta virou um teste de sobrevivência, e a campanha tinha sido anunciada como amigável para iniciantes. Quando mandei mensagem para o mestre dizendo que ele estava achando injusto, ele respondeu: seja mais companheiro de equipe. Em menos de um ano, perdemos 9 personagens. Olha, eu gosto de combate, mas jogo principalmente para interpretar e dar vida à minha imaginação. É difícil construir relações em games se todo mundo estiver morrendo. Foi mentalmente exaustivo. Os jogadores eram ótimos, mas ver todos morrendo era desanimador. Talvez algumas pessoas gostem de criar personagens novos o tempo todo. Tinha piadinhas como: melhor já deixar seu personagem em reserva pronto. Mas eu não curtia isso. Vim de estilo mais casual, onde o combate às vezes era até fácil demais. Me sentia mais um Zero do que um herói. 4. Histórias de fundos ignoradas. Preenchemos históricos detalhados usando Source Codes Adventures Guide, irmãos, rivais, aliados, tudo. Em mais de 20 sessões, nada disso foi usado. Talvez um jogador tenha usado a mãe de bruxo como personagem reserva, mas isso não conta. Fez o jogo parecer superficial. Se nosso histórico não importa, então mais vale jogar Skyrim. 5. Meu histórico de estilo Witcher foi rejeitado depois de ter sido aprovado. Sou fã de The Witcher, se dá para perceber pelo meu nome de usuário, no meu histórico. Eu salvava um amigo chamado Geralt durante a invasão de Teti, que era um ex-amigo, agora rival, chamado Corvo, inspirado em Dishonored. O mestre aprovou tudo na sessão 0. 15 sessões depois, perguntei quando nossos históricos entrariam na história. Ele respondeu: não posso usar seu personagem, isso parece fanfic de Witcher. Então, por que aprovou? Ele achava que o Corvo era do Witcher, provavelmente confundindo com Corvo Bianco, a vinícola do DLC Blood and Wine. Eu até ofereci trocar o nome de Geralt para Prestoholt, personagem do último livro do Witcher, Crossroads of Ravens, que ele em polonês, nem tem tradução para o inglês ainda. Mesmo trocando os nomes até ele aceitar, ele nunca usou nada disso.
Tentei até conectar meu histórico com o de outro personagem. Nossa Ladina era ex-escrava de um tal de Abutre, e ela falava disso no roleplay. Sugeri que talvez o Corvo pudesse conhecer esse Abutre, e o mestre disse: "Ah, você inventou isso, o Abutre também é de Witcher." Eu nem sei do que ele tá falando, parecia que ele nem prestava atenção no que a gente dizia durante o jogo. 6. Comportamento rude e antiprofissional. À medida que o combate foi ficando mais difícil, comecei a jogar com mais cautela. Mais cautela era punida. Todo descanso era interrompido por emboscadas. Explorar levava à morte, literalmente. Uma vez seguir pegadas, isso ativou um combate que matou 3 jogadores. Pior, não podíamos discutir táticas em combate. Isso não é uma discussão, ele dizia. Entendo querer agilizar, mas isso era para iniciantes. Teve uma NPC criança entrando numa caverna. O grupo, inclusive eu, disse para ele não entrar, e o garoto respondeu: "Seu bundão." Parecia que o mestre estava me insultando indiretamente. Mas piorou. Uma vez eu estava jogando na esteira e tinha um pouco de ruído de fundo. Em vez de pedir educadamente para eu mutar, ele disse: "Se mute, parece que tá alguém transando aí no fundo." Desculpa, isso é nojento. E eu tava pagando $15 por sessão para ouvir isso? Ele nunca levava o tipo de feedback a sério. Eu ficava ansioso só de pensar em mandar mensagem para ele. E tem mais. 7. Matar o personagem de jogador ausente. Um jogador faltou de última hora. O avô dele estava no hospital. O mestre assumiu o personagem, colocou ele direto na frente de um Etin Seremorph e teve o cérebro sugado. Isso foi errado. Se alguém falta, o personagem deveria ficar seguro. Então, quando eu não pude comparecer, pedi para justificar minha ausência com uma cena de roleplay. A resposta dele: "Ah, sim, Kahir vai estar encolhido no canto ouvindo os gritos dos colegas." Sério? Eu tô pagando para ser insultado? Tentei escrever uma mensagem educada para me explicar como eu me sentia, mas estava com raiva demais para escrever direito. Então pedi para o ChatGPT me ajudar a formular algo com comunicação não violenta. O não revisei antes de enviar, talvez tenha ficado meio robótico. A resposta dele: "O Zayar faz você parecer um analfabeto retardado." Essa foi a gota d'água. Eu saí. O final feliz. Por mais horrível que tenha sido essa experiência, ela me levou a explorar Pathfinder 2E, e eu nunca estive tão feliz. Encontrei um mestre que se importa com os históricos, que cria tensão sem punir jogadores e que conduz um mundo imersível. Se você está lendo isso e está preso com um mestre tóxico, você não deve nada a ele. Saia. Existem muitos jogadores incríveis por aí, que vão valorizar seu personagem, suas ideias, seu tempo. Como dizem, nenhum D&D é melhor do que um D&D ruim. A frase-chave é: não jogar nenhum D&D é melhor do que jogar um D&D ruim. Pela terceira vez que eu falo nesse canal, não comprem mestre para jogar RPG, porque você pode se frustrar, e é uma coisa se frustrar com uma mesa de RPG de graça, uma coisa completamente diferente se frustrar com com um jogo de RPG pago. Esse vídeo foi um pouco longo, porque eu queria ver como dar vídeos com mais de 15 minutos. Se você tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá um comentário aí do que você quiser. Talvez histórias que você já passou. Até mais!